Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo On e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo e se você quiser contribuir para que esse canal venha a crescer mais, seja membro e participe do nosso canal com vários planos de assinatura para você ter acesso a conteúdos exclusivos que são preparados com muito carinho e amor para você aqui por nós. E hoje começamos um novo quadro aqui no canal, é a Lectio Profana. Lectio Profana quer dizer leitura profana, mas quando eu uso a palavra profano aqui, eu quero me referir àquilo que não está relacionado necessariamente com teologia. Literatura geral, relacionado com política, sociologia, filosofia, e semana a semana nós vamos construindo esse conteúdo. Na verdade, essa série vai aparecer aqui no canal a cada 15 dias. Então, um sábado sim, um sábado não, nós vamos conversar juntos sobre alguns livros importantes. Então, vamos para o nosso primeiro episódio? Antes de apresentar até a nossa primeira leitura e a primeira sugestão de leitura, eu gostaria de explicar o porquê de nós termos no canal de teologia um quadro voltado para livros que não são de teologia. Ora, o nosso conhecimento, a nossa forma de enxergar o mundo, não vem apenas do cânon bíblico. Por meio do cânon bíblico nós temos a apreciação de toda a revelação dada por Deus para a salvação, para a redenção do ser humano, todo o conhecimento que nos dirige a Jesus Cristo. Nós conhecemos o Deus Trino e o que Ele deseja fazer nesse mundo e por meio da sua igreja, por meio de cada um de nós. Mas aquilo que acontece na realidade do dia a dia, na história, na sociedade, na política, nós temos que recorrer a bons livros para entendermos o que de fato está acontecendo conosco. É um clichê dizer, mas Karl Barth já afirmou que nós precisamos ter em uma mão uma Bíblia e em outra o Jornal do Dia. Não porque o Jornal do Dia tenha o mesmo valor que a Bíblia, mas a Bíblia nos ajuda a entender o Jornal do Dia e o Jornal do Dia ajuda a nós levantarmos questões importantes que a própria Bíblia nos ajuda a solucionar e, quando não, a enxergar uma saída, uma solução, ou pelo menos nos ajuda a refletir. Mas esse quadro não tem como objetivo nós empurrarmos a Bíblia goela abaixo de todo quanto é tipo de tema. O nosso objetivo aqui é fazer com que você possa crescer intelectualmente, de uma maneira sadia. E o principal modo de nós fazermos isso é nós sermos ecléticos nas nossas leituras. Isso eu quero dizer porque muito da nossa tendência é ler só aquilo que a gente gosta. Na verdade, só um gênero que nós gostamos de ler, só um autor ou só um tema. Entretanto, quando nós lemos apenas algo relacionado àquilo que nós queremos, ou nós gostamos, ou os nossos interesses, é muito provável que a sua leitura da realidade seja uma leitura muito enviesada ou uma leitura muito parcial. Algumas pessoas chegam a se sectarizar, a se separar, achando que apenas a sua maneira de entender o mundo é a maneira correta. E para muitos assuntos, não existe uma forma apenas de enxergar a realidade. Nós temos múltiplas visões. É isso mesmo que nós encontramos até na própria Bíblia. Nós temos a figura de Jesus no centro e nós temos vários evangelistas, os 4 canônicos, que olham para Jesus de ângulos diferentes. Os 3 que são chamados sinóticos, de um ângulo um pouquinho mais próximo um do outro, e João de uma tomada um pouquinho mais aérea, por que não, trazendo toda uma explicação teológica, uma cristologia a respeito da figura de Jesus de Nazaré. A nossa realidade também é uma realidade muito mais complexa do que nós gostaríamos que ela fosse, porque a complexidade dificulta o nosso processo de entender o momento que nós estamos vivendo, todo o processo histórico dentro do qual nós estamos inseridos e o mundo dentro do qual nós estamos vivendo. Então o meu convite aqui é de nós pegarmos algumas obras boas, algumas atuais, algumas clássicas, em várias áreas: política, sociologia, economia,
humor, arte, para nós podermos alargar um pouquinho, sabe, o nosso mundo, a nossa intelectualidade, e nós sermos um pouquinho desafiados também a ler autores que muito possivelmente vão contra ou divergem da nossa maneira, da minha ou da sua maneira de pensar. Isso é muito bom, porque nós vivemos em uma sociedade plural. E a pluralidade que nós temos dentro da nossa sociedade não é necessariamente má. É dentro dessa pluralidade que muita coisa no mundo é construída. A informação, a forma de você compreender os fatos. E você saber o que o outro tem a dizer. E você ter a disposição de você poder conversar com o outro. Não num sentido apenas combativo, mas num sentido de trocar ideias. É algo que, sinceramente, falta muito nós praticarmos, ainda mais nesses tempos em que o sentimento está à flor da pele e ninguém gosta de ser contestado. Mas não precisamos nem ser contestados. Basta nós termos a boa disposição de sentarmos juntos em uma mesa e conversarmos como gente grande. Discordamos? É verdade. Concordamos? Pode ser. Mas nós não perdermos aquilo que é de conhecimento e aquilo que é algo precioso, que é a nossa própria forma de entendermos a sociedade dentro da qual nós estamos vivendo, nos mais variados ângulos. Lógico, isso daqui não é um convite para você enxergar apenas por um lado, ou para você abandonar a sua maneira de ver o mundo. Guarde a sua maneira de ver o mundo, mas atente-se ao fato de que a sua maneira de ver o mundo não é a única. E mesmo dentro da perspectiva cristã, por mais que nós defendamos que o Evangelho seja verdade, que Deus existe, que Jesus Cristo é uma pessoa real e que o Espírito Santo permanece agindo na igreja hoje, isso não nos dá o direito de calar as vozes que são contrárias àquilo que nós temos como crença. Pelo contrário, o mais pleno e o mais bem feito serviço apologético, se nós queremos lidar nessa área de defesa da nossa fé, é de nós ouvirmos as posições contrárias. Até porque, ao ouvirmos o contrário, é que nós temos a noção do que a outra pessoa pensa e das respostas que eu posso dar à luz de Cristo, à luz da sua palavra. Então esse é um convite muito legal. Estou muito feliz em poder fazer esse quadro com vocês aqui no canal. E por vezes eu estarei sozinho, como hoje. Em outras eu vou convidar um amigo para nós conversarmos sobre um livro, sobre uma ideia, sobre qualquer tipo de coisa que esteja na crista da onda, em termos de moda, ou sendo discutido de forma extensiva, ou resgatar os clássicos, sabe aqueles clássicos da nossa literatura, da literatura mundial, que ninguém mais dá bola, mas que são importantes para nós entendermos o mundo dentro do qual nós vivemos? Essa é a nossa proposta. O prólogo foi grande, mas o primeiro livro que eu gostaria de apresentar para vocês como leitura é O Progressista de Ontem e o do Amanhã, Desafios da Democracia Liberal no Mundo Pós-Políticas Identitárias, de Mark Lilla. Mark Lilla é um cientista político norte-americano, né? Ele é professor de humanidades na Universidade de Colômbia e ele é uma pessoa que se declara como um liberal. Mas para você ler esse livro aqui, você precisa conhecer o contexto dentro da qual o autor está escrevendo. O autor não está falando do liberalismo econômico, o autor está falando de um liberalismo político dentro do contexto norte-americano. Dentro dos Estados Unidos, nós sabemos que existem dois tipos de, vamos dizer assim, ideologia política principal, que são visíveis nos dois partidos, né, no sistema bipartidário que nós temos nos Estados Unidos. Nós temos vários outros partidos, mas é bipartidário porque são os dois que são os principais players da política dos Estados Unidos. De um lado nós temos os democratas, e esses sim são chamados de políticos liberais, e nós temos do outro lado os republicanos, que nós podemos classificar como conservadores dentro do espectro político.
Então, na linguagem norte-americana, liberal é algo muito parecido, guardadas as devidas proporções, né, mutatis mutandis, da ideologia de esquerda, daquilo que nós chamamos, a grosso modo, de progressistas. E desse lado, nós temos os conservadores, os republicanos, que sintetizam aí a força mais conservadora em termos políticos, é claro. E quando nós lemos, né, eu sou, por exemplo, mais alinhado a uma ideologia política mais conservadora. E é um desafio ler uma literatura de um espectro político que você não é muito chegado, mas é bom. Sabe por quê? Porque às vezes nós criamos dentro da nossa cabeça muito espantalho, ou seja, muitos estereótipos. E a leitura dos próprios autores que fazem parte de uma ideologia contrária àquela que você acha que é a mais coerente é boa, porque nos ajuda a entender melhor como que o opositor, né, não quero usar a palavra opositor, mas como a outra parte, ela entende e enxerga o mundo. Então esse livro é muito interessante por causa disso. E o autor, né, eu não vou fazer uma resenha completa, o objetivo dessa série de vídeos é mais convidar você a ler e a entender e a tirar as suas próprias conclusões. O que o autor defende é o seguinte: olha, dentro da política norte-americana nós tivemos vários ciclos de alternância de poder. E sabe, a alternância de poder é algo muito importante no sistema democrático. O sistema democrático prevê e garante que haja alternância de poder. Uma vez são os conservadores, os republicanos, depois o poder vai para os democratas, para os mais progressistas. E essa balança vai indo e voltando. Então, dentro da concepção mais democrática de sistema de governo, é anormal um partido deter por muito tempo a máquina de poder. O normal é que a sociedade mesmo ela faça esse balanço e essa gangorra. Por exemplo, quando os conservadores estão no poder, existem muitas pautas dos conservadores que são colocadas na mesa, como a defesa do indivíduo, como a questão da minimização do Estado, como a questão da liberalização, agora sim eu estou usando o termo mais econômico, da economia, ter um certo tipo de reticência com mudanças bruscas na sociedade. Esse é um modo de pensar mais conservador. Mas depois de um certo tempo, a própria sociedade ela pende para o lado de uma mudança. Aí é colocado no poder o outro espectro, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, os democratas, os mais progressistas. Aí eles têm toda aquela ênfase no social, aquela ênfase na defesa de identidades minoritárias, aquela defesa de grupos minoritários da sociedade, interesses de LGBT, negros, enfim. E a balança vai se indo e voltando. O Lilla ele divide a história recente dos Estados Unidos em dois grandes momentos. O primeiro momento é o que ele chama de dispensação Roosevelt, que é a dispensação mais, vamos dizer assim, mais democrata, mais progressista. Desde dos grandes planos de reaquecimento econômico, New Deal, todas essas coisas, até meados de anos 60, 70, década de 60, 70, com os grandes movimentos civis da sociedade. Ela foi se exaurindo até que chegou num governo de transição, que é o governo de Jimmy Carter. E depois desse período de transição com Carter, nós tivemos a segunda dispensação, que é chamada pelo autor de dispensação Reagan, que teve início na década de 80 e está até hoje meio que dominando o espectro e o governo político. Ainda que dentro desse período aí, por exemplo, nós tivemos o governo do Bill Clinton, nós tivemos o governo Barack Obama, mas de forma geral, na visão do autor, há uma dispensação, né, uma divisão aí, onde as ideias conservadoras são mais aí visíveis. Dentro dessa briga, dentro dessa alternância, enquanto que o autor enxerga
que o Carter foi mais ou menos a parte final da dispensação mais democrata, o autor vê que o Trump pode ser esse elo final, essa parte de finalização dessa grande dispensação do Ronald Reagan, que foi republicano. Mas essas duas dispensações estão muito ligadas, de acordo com o autor, com o próprio ambiente social dos Estados Unidos. No ambiente social mais voltado para a reconstrução a partir da Primeira e da Segunda Guerra, há um tipo de coesão nacional muito maior, tá? Que é capitaneado pelo Roosevelt e ele é moldado pelas forças mais progressivas. Depois que essa força se exaure, né, porque toda a ideologia política ela cansa, ela se exaure conforme o tempo, nós tivemos aquela guinada mais para a direita, onde a questão da minimização do Estado, do empreendedorismo, do indivíduo começou a ganhar mais corpo, e é justamente essa época onde os republicanos eles são colocados no poder e dão prosseguimento a todas as suas atuações e as suas diretrizes governamentais. O ponto importante é o seguinte, que pressuposto a alternância de poder e pressuposto que seja normal, não somente no contexto norte-americano, mas em todas as democracias que haja essa alternância, o ponto é que o Lula, como um liberal, como um democrata, como alguém que no Brasil nós poderíamos classificar como esquerdista, talvez, ele faz uma meia-culpa em relação a todo o espectro político que ele pertence. Ele diz assim, olha, o maior problema que os progressistas estão tendo que enfrentar é que os progressistas não conseguem colocar uma linguagem de coesão nacional, de união nacional de todos os americanos em prol de uma causa, vamos dizer assim, nobre. Por quê? Porque, na visão do autor, muito do que os democratas focaram ao longo do tempo estava relacionado a políticas identitárias, principalmente associados a grupos minoritários que historicamente dentro dos Estados Unidos foram prejudicados por causa do racismo, por causa de discriminação, mas essa ênfase nessas políticas identitárias, ao invés de tornar a sociedade mais coesa, tornou a sociedade mais fragmentada. Então, seria uma ideia mais ou menos assim, olha, nós demos ênfase em coisas boas, mas a forma que nós fomos conduzindo essas políticas de alcançar esses grupos identitários não gerou um resultado que nós ansiávamos que gerasse, que é a diminuição da desigualdade social, é a diminuição de todas as diferenças entre não somente camadas sociais, mas entre grupos que se rivalizam entre si e que colocam pautas legítimas na sociedade, mas essas pautas não têm a força necessária de unificar o país em torno de algo comum, conjunto, que é justamente a ideia que ele vai chamar no final do livro de cidadania. Então, a maior meia-culpa que o Lula faz em relação às políticas adotadas pelos democratas ao longo dos tempos é que os democratas não foram capazes de fomentar uma unidade nacional em termos de formar uma cidadania americana, uma coesão nacional, onde todos se unem em prol de um projeto nacional ou de um projeto político nacional. E dentro desse dilema, qual que é a conclusão que o Lula ele chega? Ele vai dizer assim, citando textualmente na página 97. A única solução desse dilema, esse dilema que existe dentro dos progressistas, é apelar para alguma coisa que nós, como americanos, compartilhamos, mas que nada tem a ver com nossas identidades, sem negar a existência ou a importância delas. E de fato há uma coisa, desde que os liberais voltem a falar a respeito, que é a cidadania. E ele vai dizer mais para baixo que a cidadania é uma arma crucial na batalha contra o dogma reaganista, porque expressa o fato de que nós somos partes de um empreendimento comum legítimo, que nós, o povo, trabalhamos para produzir.
Então, parece que o Lila diz o seguinte: olha, muitas das nossas políticas saíram pela culatra e se assemelham muito à forma conservadora de ênfase em grupos, de ênfase em indivíduos, sendo que nós progressistas temos que apontar para um outro caminho de coesão nacional, onde todos se juntam em prol de algo que realmente seja um valor americano, que é a tal da cidadania. A cidadania, a liberdade, valores tão estimados na sociedade americana que, na opinião do autor, perderam o foco por causa da defesa, muitas vezes justificada, mas que a sua intensidade talvez e os seus resultados não chegaram naquilo que eles esperavam, em gerar um bem-estar social, em gerar uma coesão nacional, até para reconhecer que essas medidas foram bem-sucedidas ou têm melhorado a vida das pessoas que fazem parte de grupos minoritários, de grupos identitários. Então, eu acho muito interessante, na perspectiva de alguém que se identifica mais à direita e como conservador, ler um autor liberal politicamente nos padrões dos Estados Unidos, a criticar, fazer uma meia-culpa sobre a própria maneira de se fazer política dentro do contexto norte-americano. Claro, nós não podemos fazer uma aplicação direta de tudo que está escrito aqui para o contexto do Brasil, porque o sistema político norte-americano é completamente diferente do nosso. O presidencialismo americano, aliás, é um dos únicos lugares em que o presidencialismo ele consegue funcionar de uma maneira razoável, não boa, mas razoável, sem muitas rupturas, é nos Estados Unidos. Em outros lugares do mundo o presidencialismo tem sérias crises, inclusive o nosso país. E é nesse sentido que eu acho que nós devemos olhar para o nosso sistema e fazer uma reflexão muito séria. Nós aqui no Brasil nós temos as mesmas questões de grupos identitários, de grupos minoritários que devem ter, em certa medida, auxílio do governo, até para que o governo possa ter pelo menos uma atuação de regular certos tipos de injustiça. Agora, será que nós, como nação, nós estamos pensando num projeto muito maior, um conceito muito maior, dentro da qual os interesses identitários de grupos minoritários possa também ser contemplado? Algo que o Lila diz como cidadania? Será que nós estamos indo nessa direção? Será que essa direção está certa? O meu intuito não é trazer respostas para vocês. O meu intuito é fazer você refletir. Olha, temos aqui um progressista fazendo uma meia-culpa. Será que essa meia-culpa é algo válido ou não? Então fica aqui o convite para você ler esse livro. Olha, 115 páginas, um pouquinho mais você consegue ler em uma tacada só. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e coloque aqui embaixo os seus comentários. O que você achou dessa leitura, o que você concorda, o que você não concorda. Vamos dialogar e vamos ler coisas para além do mundo da teologia para entendermos o nosso mundo e aonde nós estamos. Lexio Profana, esse foi o primeiro episódio. Nos vemos daqui a 15 dias, no próximo sábado, para falarmos de Nicolau Maquiavel. Beleza? Tchau, pessoal, até a próxima.